Vira para o teu cônjuge. Diz algo do teu coração, não algo que você ouviu, mas aquilo que está no teu coração para ele ou para ela. Em nome de Jesus. Isso. Continua dizendo. Pastor Fabrício. Aleluia. Boa noite, amados. Pai do Senhor Jesus. Levou um susto, né? É só para poder dar uma ritmiazinha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom ver você aqui. Você casado. O casal mais feliz da face da terra. Porque a alegria do Senhor é a alegria do Senhor, irmãos. Amém? Que rega o nosso casamento. Amém? Louvado seja Deus. Gostaria de chamar aqui o pastor mais bonito de Pindamonhangaba. De Pindamonhangaba. E pastora, por favor. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Pastor. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Ainda bem que vocês vieram já de férias. Louvado seja Deus. De um dia é férias da gente. E gostaríamos, você pode estender sua mão aqui, vamos orar pelas vidas dos nossos pastores? Pai, nós te louvamos pela vida dos nossos pastores e pedimos a Ti, Deus, que a Tua palavra, Deus, por intermédio dos lábios deles, venha tocar o solo do nosso coração, como aquela boa semente, Deus, que produz 30, 60, a 100 por um, Deus, e nós possamos corresponder com Tua palavra. Nós queremos que nessa noite o Senhor fale conosco, Deus, de uma forma tão poderosa, que nós sejamos despertados, Deus, a viver de forma mais intensa o propósito do casamento. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Vocês estão com fome? Gente, para nós é uma honra estar aqui junto com vocês, compartilhando desse tempo. Quero agradecer ao pastor Fabrício, a pastora Vera, pastor Josimar, a pastora Bernadette, pastor Fábio, pastora Débora. Meu Deus do céu. São grandes amigos nossos. E para nós é um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui. Porque foi um dos ministérios que mais o Senhor nos forjou, né, meu amor? Nos feriu, foi falar sobre família. Mas o Senhor nos levou para Pinda, para poder expandir a cada dia mais, viver essa aceleração. Estou aqui com meus filhos, desculpa, gente, desculpa, pastor Fabrício, mas meus filhos mais lindos estão aqui, ó. Esses aqui, ó. Mas vieram junto conosco para poder estar juntos, compartilhando cada vez mais do Senhor. E para nós é uma alegria, queridos, estar aqui. Fala, meu amor. Graça e paz, amém. Muito bom retornar aqui, né? Verdade. E agora, com o IBG misturado, tudo junto, glória a Deus. Graças a Deus pela sua vida, por você ter investido no bem mais precioso que você tem, que é o seu casamento. Você não está perdendo tempo, você está valorizando um tempo com a pessoa que o Senhor Jesus colocou do seu lado. E isso não tem preço, é valor. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você venha viver o extraordinário de Deus. Quando nós viemos aqui, nós não tínhamos Pinda ainda, né? Pinda ainda estava sendo gerado, e hoje nós estamos lá. E logo, logo nós vamos, né? Começamos já o Ministério de Família lá. Logo, logo nós vamos fazer um jantar desses e vocês vão ser convidados para estar lá com a gente, tá bom? Vai ser bênção. Vamos lá? Vamos lá. Gente, hoje que nós iremos ministrar sobre o coração de vocês, para nossos corações também, que cada vez que nós preparamos algo, o Senhor corta aqui primeiro também. Eu falo para vocês, quem quer viver o ótimo do Senhor no seu casamento? Quem quer? Eu quero, gente. Para viver o ótimo do Senhor, o Senhor ele precisa mudar algumas coisas de nós. Que muitas das vezes nós temos muito o nosso eu e pouco de nós. Hoje o tema que nós queremos colocar hoje é do eu ao nós, construindo o amor que soa, que se doa. Um amor que se doa. Hoje, queridos,
nós queremos compartilhar com vocês sobre o diferencial de um relacionamento conjugal que muitas pessoas às vezes casam, e quando nós casamos, o que nós queremos? Esperar do próximo que ele vai me fazer feliz. A esposa vai casar com o marido, quando ela casa, ela espera o quê? Que ele vai suprir tudo aquilo que ela necessita. E muitas das vezes, pastor, não era assim. E muitas das vezes é assim, porque ninguém casa casado sabendo o que é o casamento. Mas o que hoje que nós queremos ministrar é a questão seguinte, que tem pessoas que estão vivendo anos no seu casamento, mas ainda está vivendo com o seu eu ainda esperando, eu só mudo se ele mudar, eu só mudo se ela mudar, se ela mudar, eu mudo, se ele mudar, eu mudo, e não é assim. Eu quero que você me permita uma questão que nós queremos colocar aqui. Tem um certo tipo de uma parasita, de um inseto, que ele é um inseto que ele não doa nada, tudo para ele, ele só suga, ele só precisa de um lugar onde ele possa sugar, é um lugar que tem o seu hospedeiro. Esse inseto em todo momento ele só suga, ele só procura um hospedeiro. Por que no hospedeiro? Porque é onde ele quer buscar aquilo que satisfaz ele mesmo. Sabe qual que é o nome desse parasita? Qual? Não é o sanguessuga. Ele é um sanguessuga mesmo. Ele ama ficar sugando. Mas esse parasita ele vive no meio doméstico. Quem chuta? Não é esse não. Ele até pula. Ele é pentecostal. É pulga. Meu Deus. A pulga, ela é uma parasita que procura por um grande animal hospedeiro para ser alimentado por intermédio dele. A pulga, ela sempre procura um hospedeiro, sempre para buscar aquilo que alimenta ela. E muitas das vezes, pastor, você está falando que eu sou uma pulga, muitas das vezes a sua atitude está sendo como uma pulga. Procurando o seu cônjuge de uma maneira que ela precisa mudar para que você seja beneficiado. E você só está esperando isso. Mas entenda uma coisa, esse tipo de parasita, em nome de Jesus, não vai ter mais no seu casamento, sobre o seu lar. Porque isso rege o mundo rege dessa maneira, muitas separações, muitos divórcios acontecem, porque ele nunca muda, ela nunca muda, mas quando às vezes nós vamos ministrar casamento e fala assim, querido, o que você quer? Pastor, minha esposa, às vezes a esposa falando com a minha esposa, meu esposo, eu falei, você quer mudança, querido? Aí eu quero, pastor, eu quero que a minha esposa muda, eu quero que a minha casa muda, então a mudança começa em você. A mudança, ela começa em você. E quando você entende que a mudança começa em você, todas as coisas mudam dentro da sua casa. Mas, uma coisa que eu falo para você, a pulga, ela não é o doador, e sim um sugador. E muitas das vezes, no nosso casamento, quando de nós casamos pensando dessa forma, precisamos achar o quê? Alguém que supra as minhas necessidades, alguém que cuida de mim, já ninguém cuidou de mim, alguém que me ame do jeito que eu mereço, alguém que me dê o valor que eu mereço. Quantos de nós aqui já falamos essa palavra? Quantos de nós colocamos dentro de nós assim, esperando de alguém algo para suprir uma falha ou um vazio que está dentro de você? Mas esse casamento se torna para o mundo. O que o Senhor tem para você no seu casamento, filho, é um casamento abundante. Você pode abrir para mim, por favor, em Filipenses capítulo 2. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, que a gente vai Isso. ler e você vai conseguir ver e entender. Sabe o que é o interessante que o pastor Silas está falando? Sobre a pulga. Parece, né? E é um nome feio, não é um nome legal. Falar sobre pulga. Meu Deus do céu, como assim pulga? Porque, na verdade, a pulga, como ele disse, ela simplesmente só procura o benefício próprio. Aquilo que vai alimentar ela.
E quantas vezes os nossos comportamentos estão dessa forma? Eu caso porque eu preciso ser feliz. Eu caso porque eu preciso que alguém cuide de mim. Eu caso porque alguém tem que pagar a conta. Eu caso porque eu preciso de alguma forma ser protegida. E aí eu sempre caso pensando naquilo que o outro vai fazer. Mas na verdade, o verdadeiro sentido do casamento, eu caso para fazer alguém feliz e não para eu ser feliz. Então, hoje, a ótica humana da nossa sociedade é esse comportamento da pulga. Se você não está sendo feliz, separa. Se você não está sendo feliz, ele não te ama, ela não te ama da forma que você merece. Então, nós precisamos entender que quando nós temos esse tipo de comportamento, o nosso casamento está simplesmente sendo um casamento da pulgadade. Como assim? É um casamento onde só tem um eu. É um casamento que se baseia somente em troca. Eu só faço se alguém fizer algo por mim. Eu só falo se alguém merecer. Então é aquele casamento de troca. E isso eu falo, e isso não está relacionado simplesmente para alguns casais que têm início de casamento. Porque idade de casamento não quer dizer o tanto que você é feliz. Às vezes você é casado há 30 anos, mas quantos anos que você é feliz realmente? Quantos anos você honra esse marido que o Senhor te deu? Quantos anos você honra essa mulher que Ele te deu? Porque estar casado e dizer eu estou casado, todo mundo diz. Agora, eu estar casado e eu viver realmente a plenitude de um casamento em Deus, aí é diferente. Então, é isso que nós precisamos entender, que sempre nós vamos ter algo para aprender. Vocês abriram aí em Filipenses? Capítulo 2, nós vamos ler do versículo 3 ao 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Paulo, ele pede para que os cristãos tenham a mesma forma de pensar, o mesmo amor e que vivam em unidade. O desejo do nosso Deus é que saiamos dessa mentalidade de pulgadade, onde o meu eu é o fundamento para que o nosso passe a ser um fundamento eu, você e Cristo. Da pulgadade para a liberdade. E isso, para muitas vezes, para as pessoas, são um desafio. Deixar o seu eu para viver o nós. Deixar de viver o eu para poder, falar assim, tentando o quê? Puxa vida. E uma das coisas que é umas artimanhas muito que nós mesmos, às vezes, falamos, não, eu vivo o nós. Mas na realidade você não vive o nós. Você manipula para viver o nós. A manipulação, ela te faz que a pessoa possa viver o nós, mas na realidade você não vive o nós. Sabe um dos pontos que muitas das vezes não vive o nós? Muitas das vezes quando o homem fala assim, aqui em casa quem manda sou eu, ponto, acabou e já era. Tudo aqui tem que ser da minha forma. As mesmas vezes mulheres, pastor, aqui em casa quem manda sou eu. Se ele não fazer da maneira, já era. Aonde que está o nós? Aonde que está Cristo? Aonde você está em se doar a que Ele está ao seu lado? Entenda, queridos, que o Senhor, Ele tem algo lindo para o teu casamento, para a tua vida, trazendo aquilo que você precisa, a cura que você precisa, Jesus Ele tem. O vazio que você precisa ser preenchido, muitas das vezes você quer que o seu marido, a sua esposa preenche, mas é Cristo. É Cristo, você pode procurar num jantar em qualquer lugar, não, é Cristo, tem lugar que é só Jesus, é só no joelho, no chão. O segredo de um casamento de sucesso, um casamento genuíno no Senhor, é quanto mais aos pés da cruz os dois estiverem, mais o teu casamento está em Cristo. Nós vamos compartilhar com vocês alguns pontos que são necessários e que são chaves para que nós venhamos realmente entender o que é ter um casamento em liberdade. O casamento em liberdade é um casamento onde, independente daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, eu vou permanecer nessa aliança, porque eu sei que essa aliança primeiro está firmada em Cristo. Então, que nessa noite você entenda que a partir do momento que você ouve e você coloca em prática,
o Senhor Jesus, Ele vai acrescentando, Ele vai te ajudando a permanecer. Agora, de nada vale nós ouvirmos e nós não estarmos dispostos a colocar em prática. Então, vamos lá, no primeiro ponto. O primeiro ponto que você possa estar colocando na sua vida, eu achei muito interessante. Servir antes de exigir. Servir antes de exigir. O que é isso? Não é sobre diminuir, ter menos valor, e sim valorizar o outro com prioridade. Como isso? Muitas das vezes nós colocamos prioridade em tudo e esquecemos de colocar a prioridade daquela pessoa que está ao nosso lado. Sabe aquela pessoa que, quando chega o pastor, chega lá, eles estão aqui em Cruzeiro, chegou o pastor Fabrício e a pastora Vera, ai, deixa tudo bonitinho, tudo lindo, por favor, meu, perfeito, deixa que é perfeito, eles chegaram. Aí quando o seu cônjuge chega do trabalho, você não consegue dar a mesma honra que você está dando para os seus pastores. Aí você está dando valor para quem? É isso que nós estamos querendo, nós precisamos valorizar essa pessoa que está ao nosso lado. É ela que no momento que você está precisando de um abraço, ela te abraça. É no momento que você está precisando de uma oração, ela vai orar com você. É o momento que você tem que entender, antes de eu exigir alguma coisa, eu prefiro servir. Você já viu alguma coisa, Jesus chegar exigindo algo antes de servir? O Senhor, Ele sempre constrangia, Ele servia. Ele servia, chegavam os discípulos, quando Jesus estava na mesa, precisava para lavar os pés dos discípulos, aí quem é o que vai servir, quem é que vai lavar os pés? Porque naquela época, quem lavava os pés eram os escravos, porque vinha, as outras pessoas que vinham do deserto, da viagem, e naquele momento quando Jesus falava assim, mas um ficou olhando para o outro assim, quem vai lavar os pés? Porque ali, quem lavasse os pés está mostrando o quê? Que aquele é o menor, e Jesus naquele momento, Ele não ficou exigindo, ei, você vai, não, Ele pegou a toalha e lavou os pés, Ele serviu antes de exigir, e o próprio Pedro falou assim, não pai, o senhor vai lavar meu pé, não, se você não deixar eu lavar os seus pés, então não tem parte comigo. Quando você entender, que enquanto você serve antes de exigir, você vai ver o que Deus vai fazer no teu casamento e na sua vida. Um exemplo que eu falo isso, eu e a pastora Hebe, nós estamos vivendo isso. Ela cuidou um tempo de mim, sempre cuidava, cozinhava para mim, bonitinho e tal. Hoje ela está trabalhando, ela não consegue mais fazer o almoço. Hoje meu trabalho contempla eu trabalhar dentro de casa. E toda vez eu chego lá no Emmet lá, glória! Eu estou com a minha marmitinha, para dar para ela, levar a marmitinha lá, e ela exige, quero saladinha com isso, salzinho, bananinha, qual o repertório, qual que você quer, qual cardápio, meu amor? Mas não é. Eu aprendi a servir porque é melhor, querido. Quando você tem uma atitude de Cristo dentro da sua casa, a sua casa manifesta o céu, querido. Quando você manifesta atitudes que o mundo tem dentro da sua casa, você vai ver um inferno dentro da sua casa. Mas quando você fala, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem, eu não vou exigir dela, eu vou servir primeiro, porque quando você serve, você constrange, e automaticamente aquilo que você não está esperando, o Senhor vem e traz o sobrenatural sobre a sua vida. Quando eu entendi e fiz isso com ela, mudou tudo, querido. Meu Deus do céu, a mulherzinha chega uma cedo em casa. Olha eu sou a prova viva que homem aprende a cozinhar, viu? Fica tranquila, se você fala assim, quero tanto que meu marido cozinhe, a sobrevivência, tá cozinhando. Né? Glória! Se eu não fazer almoço, ela fica com fome, eu também. Então, desse jeito. Aí tem o amigo YouTube, já viu o amigo YouTube? Ensina tudo. Ele me ensina a fazer arroz, feijão, é mistério. E na verdade, dando, né, uma continuidade nisso que o pastor Silas falou, nós temos que entender qual é a fase do nosso casamento. Qual é a estação que o seu casamento está vivendo? Chega uma época que às vezes você, homem, é aquele provedor, é aquele que está lá assim, uau, deixa comigo que eu banco tudo, que eu faço isso, eu faço aquilo. Mas vai ter momentos que o Senhor vai mudar o ciclo. E às vezes a sua esposa, ela vai estar ali para ajudar você. E quando a sua esposa estiver do seu lado para te ajudar, isso não quer dizer que você é um fracassado. Isso não quer dizer que você está sendo derrotado de forma nenhuma. É o Senhor mostrando para você o real sentido dele ter colocado uma esposa do seu lado.
Você, mulher, está do lado do seu esposo para auxiliá-lo, para ajudá-lo. Se você está vendo que ele está precisando de ajuda, ajude ele. Homem, se você está vendo que você não está dando conta, deixe o orgulho de lado e fale com a sua esposa. Amor, me ajuda. Vamos tracejar um plano juntos. Vamos fazer uma meta juntos. Vocês precisam entender que vocês dois juntos, vocês são mais fortes. Por muito tempo eu estive dentro da minha casa servindo. Cozinhando, lavando, cuidando das crianças. Mas chegou um tempo que eu precisei transicionar. Eu precisei sair da minha casa. Logicamente que eu também saí por um propósito. Mas eu não sabia do que nós iríamos viver. Mas o Senhor, Ele já sabia. Então, hoje, eu saio de casa para trabalhar. Mas isso não faz com que o meu esposo seja um fracassado ou ele seja menos homem. Porque eu sei que ele está dentro de casa, ele está trabalhando, ele está fazendo o melhor dele, ele está correndo atrás de tudo que nossa casa precisa e nós dois juntos estamos ajudando um outro. Então, marido, se de repente você está vendo a sua esposa trabalhar, a sua esposa te ajudar, não custa você chegar na sua casa e falar, amor, não deu tempo de você organizar toda a casa, eu estou aqui para te ajudar. Faz um dia, janta com a sua esposa à noite, ela também trabalhou, ela também está cansada. Honre a sua esposa, lavar um prato, lavar um copo, isso não vai te fazer menos homem. Hoje nós queremos, sabe o quê? Hoje a sociedade diz assim, é mais do que a obrigação dela trabalhar. Ela quer fazer unha, quer fazer cabelo, quer comprar roupa, quer fazer isso. É mais que obrigação ela trabalhar. Não é a obrigação dela. Ela está fazendo isso para te ajudar. Então, estenda as mãos, ajude ela. Meu amor, você está aqui me ajudando, eu também vou te ajudar. De que forma que eu posso te ajudar? Faz a janta que eu vou olhar as crianças agora. Faz a janta que depois eu vou e te ajudo e lavo um prato. Eu lavo. Isso daí é um verdadeiro casamento com liberdade. Isso que é liberdade. E esposas, eu peço pelo amor de Deus, tenha paciência de ensinar os seus esposos. Porque vai tem com vezes, calma. Deixa que eu faço. Não, irmã. O varão às vezes está num processo ali, querendo fazer, ai meu Deus do céu. Ensina com paciência, com amor. Amor, faz arrozinho assim, um feijãozão assim, um macarrão assim. Queridos, é um tempo, se você quer viver o ótimo no seu casamento, pega o seu eu. Mulher, pega o seu eu. Não vive mais o eu, mas o nós. Nós iremos vencer. Nós iremos fazer. E é o tempo de nós vivemos o extraordinário. A pulga Haddad, sabe como que ela pensa? Se ele me der bom dia e for carinhoso comigo, à noite eu vou preparar uma mesa. Mas se não for educado, se for ríspido, mal vai ter um ovo frito. Está amarrado. Entende? É uma troca. Se ela não estiver pronta, se ela não estiver lá preparando algo bom para mim, eu não vou nem agradecer. É um casamento baseado em troca. Hoje de manhã, quantos aqui teve a oportunidade de tomar um café da manhã em casa? Com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos? Quantos de nós agradecemos o nosso cônjuge? Seja ele que foi comprar o pão, ou seja a esposa que preparou a mesa. Quantos de nós falamos assim, amor, obrigado pela mesa, pelo café que você preparou para nós hoje? Meu Deus, é forte, hein? Quantos que nós agradecemos? Sabe o que acontece, querido? A gente começa a entrar na rotina. A gente começa a olhar, pensar desse jeito assim, ele não faz mais do que a obrigação ir lá na padaria comprar o pão. Ela não faz mais que obrigação do que preparar a mesa. É a obrigação dela. É a obrigação dele. Não, queridos. Nós precisamos ser gratos ao Senhor todos os dias. Isso faz a diferença. Hoje, na confraternização do lado Voitosa, eu estava falando para as meninas, contando. Eu falei para elas, vocês acham que pastor é super-herói? Não passa nenhum conflito. Falei, sempre passa, ainda mais quando vai pregar para casais, aí só Jesus na causa. E aí eu falei para elas, a vida, ela é simples. Irmão, não, deixa eu só cortar. Eu queria contar. Hoje eu estava na Dutra assim, ela, amor, só me cobrando e tal, amor, isso aqui. Eu falei, amor, cada cobrança sua, que você me desse beijinho, viesse pra cima de mim, eu ia ser o cara mais mudo do mundo. Aí eu olhei, o que eu falei pra você? Não posso te dar beijo, porque você está dirigindo. Lisa, né? Ué, não é? Não posso, senão vai desconcentrar ele, vai bater o carro. E na verdade, é isso que acontece. Nós acostumamos muito, tá aqui do lado. Aí hoje lá na mesa do Voitós, lá do Kids, lá da confraternização da igreja, eu estava falando para elas, a vida é muito simples.
É a gente que complica. É verdade. Aí na hora eu olhei para elas e falei assim, vamos concordar, só tá, os homens não estão aqui, os homens tampam os ouvidos. Eu falei assim, nós mulheres somos chata, pelo amor de Deus. Nós somos cri-cri. Aí hoje, nós estávamos indo para a confraternização. Ó, tem que dar parabéns, hein? Eu chamei, viu? Estou Isso reconhecendo. aqui é Jesus Eu na terra. apertei o elevador Aleluia. lá. Aí eu tô indo com o João Marcos. Aí ele tá lá em casa. Ele pegou o tablet e colocou na mesa. Aí a porta do apartamento estava aberta e eu lá no elevador esperando ele. Amor, cadê o tablet? Cadê o tablet? E ele gritando. Eu falei, Senhor, gritando, a porta aberta, todo mundo hall vai saber o que ele está querendo. Aí eu voltei lá no apartamento. Voltei lá e eu, nossa, mas por que você está gritando? Meu Deus do céu. Ele, não pode falar nada nessa casa? Tudo para você é grito? E não sei o quê. Aí eu, ai, Jesus, por que eu fui voltar? Sangue de Jesus. Aí eu voltei. Aí eu fui para o elevador, ele também foi. Nós dois bicudos, um com o outro. Já estou confessando já o pecado, já que nós já somos perdoados. Nós assim, bicudo, assim. Eu falei assim, ai, Senhor Jesus, agora quem? E agora eu vou ter que liberar perdão ainda? Eu vou ter que pedir perdão? Não é possível. Aí eu... A pulga querendo pegar você. A pulga querendo pegar. Aí eu assim, brava, assim, eu entrei no carro assim. Fiquei lá brava, tudo isso, ele também, sem nenhuma palavra. Aí no meio da Dutra, não sei o que ele foi, falou, o João Marcos falou uma coisa, ele foi falou assim, ele abriu um sorrisinho, eu, amor, nós somos duas pulgas, mas nós não vamos ser pulga. Aí eu dei beijinho nele, eu falei assim, amor, me perdoa. Aí ele, porque eu não posso falar nada. Eu, amor, nós dois estamos errados. Você ficou gritando e eu também sempre fui lá. Dois, nós os dois. Amém. Não tem quem vence mais. Coração doador, amém. Você está certo. Pronto. Entende? Isso vai acontecer. Não existe casamento perfeito. Vai dar BO? Vai. Mas o importante é você resolver o BO. Não ficar deixando acumular lá. Aí não vou falar com ele. Tá bom. Aí daqui a pouco ele agrada você. Tá bom. Aí fica de cara feia. Aí ele fala assim, meu Deus do céu, mas eu já te agradei. O que mais que você quer que eu faça? Aí a gente fica ranzinza, porque mulher ranzinza, quer ficar com um caderninho preto. Queima esse caderno em nome de Jesus. Libera perdão e vai dar tudo certo. Se você não queimar esse caderninho, Jesus queima você. Jesus queima, né? Glória a Deus. Olha só, a pulgadade nada mais é do que uma pessoa escrava do retorno. Uma pessoa que é pulgadada nada mais é do que uma escrava do retorno. Enquanto uma pessoa que tem a essência da liberdade, ela é uma pessoa que não depende de nada para ela se doar. Ela doa porque ela já recebeu, e aquilo que ela recebeu de graça, ela dá. Ela já recebeu o amor de Cristo, ela já recebeu a entrega de Cristo, então para ela doar para o outro, para ela amar o outro, é muito fácil. Eu só dou aquilo que eu tenho. Então, por isso que nós precisamos sempre examinar o nosso coração. Se o seu coração está cheio de rancor, você não vai conseguir dar amor. Você pode até tentar dar amor, mas daqui a pouco a máscara cai. Por isso que o nosso coração precisa ficar limpo. O marido fez algo que você não gostou, chega e fala, olha, você falou assim para mim, isso me machucou. Conversa, não deixa ficar acumulando poeira, porque daqui a pouco vai dar teia de aranha, daqui a pouco vai surgir aranha. Aí você chega aqui no pastor, pastor, eu não aguento mais ele. Foi por causa da pasta de dente. Não foi por causa da pasta de dente. Foi acúmulos, acumulou demais. E aí eu falo para você, como que Cristo vai habitar num lugar empoeirado, cheio de sujeira? Cristo não habita. Tem gente que está casado 20 anos, 30 anos e está lembrando ainda daquilo, do primeiro ano de casamento que ele não me deu parabéns. E guarda disso até hoje. Não está vivendo a plenitude do Senhor. Está vivendo um casamento, ó, mais ou menos. Não sabe, queco. Não está vivendo um casamento bom. Segundo tópico. Não façam nada por rivalidade. Olhem um para o outro aí. Vocês estão vendo um outro? Quem é o mais forte? Quem é mais forte? Não existe o mais forte, os dois são fortes. Porque não tem rivalidade. Se você olhar que ele é mais forte ou ela é mais forte, não existe, vocês dois não são rivais. Vocês são um só corpo, uma só carne. Vocês juntos vivem o extraordinário. Eu fico vendo assim, como ser 1,63 m. 73. Não fala que é 1,60, é 63. 73. 63. 73. Estou querendo te honrar, varão.
Mas aí vai que tem alguém que com 1,73 m vai falar assim, coitado do pastor, o pastor Não. está com a visão errada. Estou querendo honrar, vaza mais. 1,63, Um gente. saltinho fica, né? Maravilha, aleluia. Com uma mulher dessa, 1,63, gente, do meu lado, me faz ter resultado que sozinho, com 1,88 m, não consegui alcançar. Entenda, essa pessoa que está do seu lado, é o tamanho ideal para Deus fazer o extraordinário na vida de vocês. Vocês dois juntos em Cristo, são o tamanho ideal, uma bomba atômica do Senhor para essa geração. Basta você entender que essa pessoa que está ao seu lado não é o seu rival, é o seu maior amigo, é o seu maior parceiro, na sua maior dificuldade de toda da sua vida, filho. Não existem outras pessoas em volta que são mais leais a você do que essa pessoa que está ao seu lado. Não existe. E muitas das vezes o que o inimigo faz? Puxa vida, tem homens que têm medo da esposa. Tem homem que tem medo da esposa. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Jesus está falando, vai. Tem homens Tem que medo têm do bico que a esposa faz. Tem medo do bico da esposa. Tem esposas que têm medo do esposo. Que demônio é esse? Sabe por quê? Uma das coisas que o inimigo mais rouba, irmãos, a dona Evelyn, ela é uma bênção na minha vida. Eu amo essa mulher demais. Ela me completa. Mas tem vezes que antigamente, quando eu comecei no casamento, ela virava a cara assim, No início. Amor, eu tinha medo dessa... Eu falei, não, cara, parou essa palhaçada. Nossa, não, mas aí fala agora que eu sou transformada, que senão, coitado, meu Deus. Calma, deixa eu falar. Mas sabe o que acontecia? Que eu não sabia quem eu era em Deus. Eu achava que eu tinha que fazer tudo para agradar ela. Não, primeiramente eu tenho que agradar a Deus, porque quando eu agrado a Deus, automaticamente as minhas atitudes vai constranger ela, e ela vai ser submissa a quem é submisso a Cristo. Quando eu tive essa posição em Cristo como um sacerdote, eu falava para ela assim, filha, quer ficar carinha meio brabinha? Você só me seduz cada vez mais. Só me seduz cada vez mais. Eu ia para cima dela, dando beijinho, dá beijinho aqui, varou, vem aqui, tal, constrangia. E falei, ponto, acabou, filha. Esse assunto é assim, nós temos que ter maturidade, vamos enfrentar juntos. O seu gigante, você tem que entender, queridos, o gigante dela é meu gigante. O meu gigante é o gigante dela. E nós temos que entender que na rivalidade não existe, nós somos um só. Senão Deus não ia ter feito o casamento. E a única coisa que Deus viu que não era bom que uma viva, só. E se você tem essa pessoa do seu lado, é com ela que você tem que se planejar. É com ela que você tem que sonhar. É com ela que você tem que compartilhar. Primeiro os seus sonhos é com ela. Não é com parceiro de fábrica, não é com pai, com mãe. Você não precisa ter medo da esposa. Muitas vezes o homem tem medo da esposa porque tem medo de perder ela. Ei, querido, você não tem que ter medo de perder ela, não. A esposa, muitas das vezes, ela vai querer te manipular. As esposas não gostaram do que eu falei, mas vocês vão entender por causa de que eu vou falar. Porque o homem, a função do homem é proteger, dar destino e dar limite. Não tem não, está aqui, vou pegar isso aqui. Para mim saber que essa caixa aqui está fundamentada, ela está firme, o que eu tenho que fazer? Mexer nela. E a esposa, o que ela vai querer fazer, a manipulação não é manipulação, ela vai querer em todo momento cutucar o homem para ver se, no que você está fundamentado para me poder confiar em você. No que? Ela está sempre assim, amor, posso comprar aquele vestido? E o varão já sabe que está no limite no vermelho. Ela, amor, não dá, amor. Nossa, amor, você quer que eu fique andando feio, que as irmãs ficam olhando para mim? Amor, eu falei para você que não dá. Amor, você não me ama. Você não me ama. Não dá para você dividir. Ela está tentando ver se realmente, se você está fundamentado. Não é quer dizer que é fundamentado ali. Ela está entendendo que se eu confiar as finanças nas suas mãos, você nunca vai me deixar desguarnecida. Eu nunca vou perecer nas suas mãos. Mas quando você cede, ela vai falar assim,
eu tenho um banana em casa, porque se der um vendaval, eu estou na roça, eu tenho que procurar alguma base. É duro ouvir, queridos, mas essa é a realidade. Quando você parar de ter medo de perder ela, aí ela vai entender, você não tem medo de me perder, eu falo, não tem mesmo, porque eu tenho a certeza que eu te amo. Agora, quando o homem não tem essa certeza que ama ela, quem que você falou sim, ela fica ali desguarnecida. A mulher, ela busca a segurança, ela sempre vai procurar um limite, ela sempre vai procurar um destino, vai procurar em quem? Vai procurar em quem? E sempre, ela vai querer sempre estar assim, ó, sempre, filho, sempre, até morrer. Procurando, aí se você cedeu, já era. Então você precisa no Senhor, fala, Senhor, eu preciso entender quem eu sou em Cristo, no Senhor, porque eu tenho que dar direção. Cabeça de casa são os homens, nós somos os cabeça de casa, não importa as circunstâncias, mas a minha esposa trabalhando, estou desempregado, nada tira a sua autoridade, querido. O Deus que você serve, Ele é um Deus que pode fazer coisas extraordinárias através da sua vida, e a esposa só está observando, no meio do vendaval, aonde você está fundamentado. Tem homens que estão perdendo o casamento com muito dinheiro no bolso, porque não sabe dar direção, só sabe dar dinheiro, mas não sabe dar presença, não sabe trazer proteção espiritual, não sabe falar a palavra de afirmação, direcionando a esposa, enviando a esposa. Nós precisamos, homens, entender que em Cristo nós vamos alcançar o potencial máximo para direcionar a nossa casa. Tem mulheres que estão clamando, pedindo, se posiciona, me dá limite, não tenho medo de mim. Se posiciona, porque eu e a minha casa, nós precisamos de você. Entenda, queridos, que quando um homem é fundamentado no Senhor, quando você é fundamentado no Senhor, você vai falar como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos. Josué está falando assim, tudo que eu ensinei a minha família, ele sabe qual é a direção, e nós precisamos, homens, ser curados. Fala, eu não tenho medo da minha esposa, eu quero a cada dia mais lutar e proteger ela, porque o Senhor entregou ela, é uma peça preciosa nas minhas vidas, nas minhas mãos. É isso que Deus tem, ela não é uma ameaça na sua vida. Vai junto com ela, porque uma mulher empoderada no Senhor, filho, ninguém segura, filho. A mulher, ela tem o poder de levantar o homem, de destruir o homem, mas quando tem uma mulher que ela ajoelha, que ora, filho, sai da frente, capeta. Sai da frente. Quando um homem é empoderado, a mulher, ela tem um poder na língua de falar, eu acredito em você. Mulher, quando você libera essa palavra para o seu marido, eu acredito em você, esse homem, ele rompe qualquer coisa, mas o poder está na sua boca. Homens querem ser honrados, ame as suas esposas, proteja as suas esposas, dê limite para sua esposa, que a cada dia mais ela vai o que? Te respeitar, te admirar, estar submissa à mesma missão do que você. Se a sua esposa sabe em qual missão você está, filho, ninguém chega perto de você, porque ela sabe, a mulher, ela sabe. Gente, é igual, você já viu que mulher é uma coisa linda, você vê no reino animal, o leão chega de boa, mas quando a leoa, ela chega, filho, ela domina, ela vai para cima, mas quem traz a proteção é o leão. Quando a esposa, ela tem uma determinação de que você vai vencer, homem, você vai vencer, mas ela precisa estar fundamentado em Cristo e em você. O verdadeiro casamento é aquele que lembra durante o conflito que nós dois estamos do mesmo lado. Não existe quem está de um lado e quem está do outro. Vocês dois estão na mesma linha. Vocês dois estão do mesmo lado. E aí, não é sobre quem está certo, sobre quem está errado, mas é onde nós iremos chegar com tudo isso. A liberdade, ela não te limita à razão, mas te conduz à doação. Quem tem a liberdade, ela não fica exigindo razão, não. Eu preciso ter razão, eu tenho o meu direito, eu preciso de justiça. Não.
Quem tem a liberdade, quem é liberto de si mesmo, quem é liberto do seu eu, quem é liberto das feridas, ele não fica exigindo a razão. Ele simplesmente entende que é ele se doando, é ele abrindo mão, é que ele vai ganhar. O terceiro ponto. Tenham o mesmo sentir. Como assim ter o mesmo sentir? Nós dois somos diferentes. Eu penso de uma forma, ele pensa de outra. Mas nós dois casados, unidos, nós vamos compreender um ao outro. E quando eu me importo com aquilo que ele está sentindo, e ele se importa com aquilo que eu estou sentindo, aí sim faz toda a diferença. Porque aí eu começo a entender que não vai ser nem o meu sentir e nem o sentir dele, mas vai ser o nosso sentir. Você, mulher, precisa entender que o seu esposo ele tem uma história. Assim como você também tem a sua história. Hoje, quando nós vamos conversar com casais, a maioria das mulheres fala assim: pastor, o meu marido não sabe cuidar de mim, ele não me ama, ele é um grosso, ele não sabe, ele não é um bom pai para os meus filhos, ele fala muito rude dentro de casa, ele é muito grosseiro. E elas começam a falar tantas coisas e elas contam a história delas. E aí eu falo para elas assim: qual é a história do seu esposo? Como assim? Falei, qual é a história do seu esposo? Como que foi o casamento dos pais do seu esposo? Qual foi a criação do seu esposo? De onde seu esposo veio? Seu esposo tem uma história assim como você tem. E aí, às vezes, quando ela começa a falar, eu sei que o pai dele e a mãe dele se separou, o pai dele era muito bruto, ele foi criado pela avó e pela mãe. Aí, quando elas começam a falar isso, eu falo, tá, o resultado do seu esposo. Ele não teve uma referência de casamento. Ele não viu o pai dele cuidando da mãe dele. Como que agora você quer exigir que ele cuide bem de você? Ele não teve essa referência. Por isso que hoje um casamento de sucesso é aquele que tem Cristo como centro. Porque eu posso não ter tido pais que me deram um exemplo, mas hoje eu tenho a palavra que vai me ajudar a ter uma nova atitude, um novo posicionamento. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se antes eu nunca vi meu pai cuidando da minha mãe, eu vou aprender com Jesus o que é cuidar do meu cônjuge. Então, a gente precisa entender, muitas das vezes as nossas atitudes é um resultado daquilo que nós vivenciamos lá atrás. Mas eu também preciso entender que sou eu que decido se eu vou continuar com esses comportamentos errados ou eu vou mudar os meus comportamentos. E como que eu mudo o meu comportamento? Com Cristo. É você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu nunca vi minha mãe cuidando do meu pai. Eu nunca vi minha mãe cuidando da nossa casa. Mas o Senhor pode me ensinar como eu devo cuidar do meu esposo? O Senhor pode me ensinar a honrar o meu esposo? O Senhor pode me ensinar a ser uma boa mãe? E o Espírito Santo, Ele vai nos ensinar. A Bíblia, ela é cheia, recheada de ensinamentos. Então nós precisamos entender que a dor do meu cônjuge, aquilo que o meu cônjuge está passando também faz parte de mim. Você sabe qual é o sonho do seu esposo? Você sabe qual é o sonho da sua esposa? Você sabe qual é o projeto, algo que está nascendo no coração dele? Nós precisamos ter esse interesse de aprender e de querer saber. Às vezes a gente pergunta para tanta gente, mas a gente esquece de perguntar para o nosso cônjuge. Hoje eu estava sentado conversando com um dos líderes que estava comigo, eu perguntei para ele assim: você já perguntou para sua esposa qual é o sonho dela? É uma pergunta que parece tão simples, mas é tão poderosa, que muitas das vezes o sonho dela, não sei, é ir num circo. Parece assim, mas que isso, pastor? Cada um tem seu sonho. E às vezes a pessoa nunca, por exemplo, o sonho da pastora Eva ir no Batuba, eu levei ela. Não acredito. Não, mas ele me curou de algo que eu nunca tinha compartilhado com eles em detalhes. Olha que interessante. Deus fala, tá vendo? Quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer 15 anos, eu gostava, sempre gostei muito de festa, de comemorar aniversário. Mas eu tenho uma mãe que não gosta. Nossa, minha mãe não é festeira nem um pouco. Então, a gente foi criado num lar dessa forma. Quando chegou os meus 15 anos, eu queria muito uma festa. E eu queria que minha mãe fizesse uma festa para mim. Só que minha mãe falou para mim: não, as suas irmãs não teve, você também não vai ter. Tá bom, não vai ter. Aí eu fiquei triste, mas depois, bola para frente, não vai adiantar ficar reclamando.
E passou anos, anos e anos. Nós casamos, aí tinha aniversário. Ah, amor, não precisa fazer nada não, faz só um bolinho e pronto. Ah, é só a gente. E aí eu fiquei sempre falando assim, não precisa, não precisa. Enfim, aí ele falou assim, amor, você teve aniversário de 15 anos? Eu falei assim, não, por que você não teve? Ah, porque minha mãe nunca falou que minhas irmãs não teve e eu também não ia ter direitos iguais para todos os filhos. Aí ele, então tá bom. Quando eu fiz 30 anos, ele foi, preparou uma festa surpresa para mim. Ele correu atrás de tudo. Ele arrumou o lugar. Ele fez até um banner. Sabe aqueles banners de 15 anos? Que tem a foto da aniversariante. Você chega assim e fala assim, uau, nossa, é aniversariante. Ele fez um banner. Ele foi lá, fez surpresa, comprou bolo, comprou carne para fazer um almoço. Convidou todo mundo e eu não sabendo de nada. Aí terminou a EBD no domingo. Ele falou assim, vamos almoçar hoje lá no quartel lá, porque o Alex, a Momô, convidou a gente para almoçar. Tudo. Tá bom, eu tranquila, assim, tá bom, vamos lá. E aí a gente foi. Quando eu cheguei lá, todo mundo já estava reunido. O banner, eu falei, Jesus, que banner que é esse com a minha foto? E aí ele foi lá, tinha o banner e tudo mais. Aí ele decorou, pediram para decorar e tudo mais. E ele fez aquela festa. Aí eu falei para ele, amor, por que você fez isso? Ele falou assim, já passou 15 anos, mas ainda dá tempo de comemorar. Entende? Não é sobre quantos anos, não é sobre valor, não é nada sobre isso. É você se importar com aquilo que às vezes feriu o coração do seu cônjuge. Ele tinha culpa? Não. Ele estava na minha vida com 15 anos de idade? Não. Ele sabia que isso causou algo em mim? Não. Mas com os meus comportamentos, quando era o meu aniversário, eu falava para ele, não precisa fazer festa. Só um bolinho aqui em casa, tá bom. Amor, mas por quê? Por que eu não posso fazer uma festa para você? E aí ele ficou insistindo, e foi aonde que ele descobriu que porque eu não tive a festa de 15 anos, eu não queria mais ficar fazendo festa, comemorando aniversário para ninguém, com ninguém. Então, ele foi lá e fez o quê? Ele pegou a dor que era minha e trouxe para ele. Na época, nós somos contra, tá? Na época, a gente estava meio início de BG. Vai querer que eu faça de 45 anos não, agora, gente. Agora não precisa mais. Agora eu mesmo faço as minhas festas. Não é o perfil, né? E a gente estava no início da IBG, mas assim, ele fez na boa intenção. Na época, o meu aniversário cai numa época que não tem pagamento, não tem nada. Naquela época a gente não tinha, as nossas finanças ainda não estavam todas programadas, não tinha reserva, nada dessas coisas. Aí o que ele fez? Ele falou assim, eu não vou deixar passar em branco. Depois que ele fez, eu falei, amor, não precisava. Ele, não, a sua cura era mais importante do que o valor. Na época, ele foi lá e fez um consignado para poder pagar toda a festa, porque ele falou que ele ia fazer esse aniversário para mim. Entende? Me quebra, pô. Foi o erro, foi na época, né? Aí depois a gente, amor, mas não... Aí depois a gente foi aprendendo na IBG sobre a importância de você se planejar e tudo mais. Mas naquele momento, a decisão dele de trazer a cura foi maior. Hoje, está tudo certo. Hoje ele tem esse entendimento que ele não vai fazer isso novamente, porque hoje ele já sabe o que é ter um planejamento financeiro. Hoje ele já sabe que a gente tem que pisar aonde que os nossos pés alcançam. Hoje você fala não. Mas aí já trouxe cura, glória a Deus. Entende? Então é sobre isso, é você sentir a dor do outro. E o último, mesmo amor. Amor que não concorre. Já viu amor que não concorre? Tem que ser eu. Agora é sua vez. Agora é minha vez. Não, sempre foi você. Não. O verdadeiro amor, ele é baseado em Cristo. E Cristo é doação. E o que fala em 1 Pedro 4:8? 1 Pedro 4:8 diz assim, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecados. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E 1 Coríntios 13:7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O casamento que Deus deseja para nós é um casamento para a liberdade, aonde se os meus forem atendidos, isso não fará as minhas atitudes mudarem, pois o que importa é fazer o outro feliz e automaticamente essa felicidade será derramada sobre mim. E a semente plantada gerará novos frutos. Queridos, quando você entende que o seu cônjuge, essa pessoa está do seu lado, tem uma importância imensa para você, você começa a entender desses
pequenos detalhes que para ela eu analisei e eu vi, que eu nem eu sabia que era muita cura não, gente, está sabendo agora esse mistério aqui, ó. A Valorzinha não fala para mim, ó, mistério. Mas o importante é que foi curada. Depois comecei a fazer muitas festas mesmo, eu mesmo aí depois fez festas, mas quando você entende desses detalhes, que você vê que depois muda totalmente. Por exemplo, semana que vem quem vai fazer 15 anos? A minha filha. A minha filha vai fazer 15 anos. E aí eu falei, amor, e agora? Está chegando ela. Vamos fazer uma festinha para ela lá, daquilo, não vou fazer conseguir nada em nada, vou chegar no que é certo. Eu fui curado, gente, fui curado. Graças a Deus. E glória a Deus que a sua filha não é exigente, né? Não é exigente, minha filha. Ela é simples. Pai, ela quer, mãe, eu falei para ela assim, filha, eu queria muito fazer aquela festa, né, de você colocar aquele vestido e tudo mais. Ela, mãe, eu não gosto muito dessas coisas, mãe, fica tirando muita foto. Ela é meio tímida, não parece, mas ela é. Aí ela falou assim, mãe, já vou dar uma ideia para a senhora, só que ela não sabe que eu vou fazer isso para ela. Eu falei para ela, vou ver o que eu vou fazer, talvez um bolinho aqui em casa. Aí ela falou assim, mãe, aluga uma área que tem quadra de vôlei. E chama os meus amigos para me fazer, mãe, uma partida de vôlei. Você chama o tio Marcos apita o jogo, faz um monte de coisa. Mãe, faz lá uma linguiça, uma carne que a gente gosta e vai ser maravilhoso. Esse é o pedido dela de aniversário de 15 anos. Ela quer que eu leve a... Aí eu falei, tá bom, filha, faz uma lista para mim. Só para a mãe ter noção, né, da quantidade, né? Aí eu falei assim, faz a lista dos amigos. Ela, mãe, mas nessa lista dos amigos eu preciso incluir os tios também? Porque filho de pastor tem um monte de tio na igreja, né? Aí ela quer convidar todo mundo da igreja. Eu, não, filha, pode fazer a lista só dos amigos, depois a gente faz a lista dos tios. Aí eu, Isadora, quantos amigos? Mãe, então, deu só 45. Aí eu, 45 adolescente que come bastante. Aí ela, mãe. Aí eu, e os tios? Os tios deu em torno, assim, de uns 15. Eu, entendi. Então, assim, isso daí já é sua festa. Ela, mãe, mas é super simples, é lá na quadra de vôlei. Eu falei assim, nossa, até os tios vão ter que querer jogar vôlei. O povo não come areia, não. Não come. Exatamente. E são coisas que vão se repetindo. Aí ele falou para mim, e eu falei para ele assim, nossa. E aí na hora eu lembrei, falei, nossa, os 15 anos da minha filha. Meu Deus, não acredito que eu já estou tendo uma filha de 15 anos. E aí chegou esse momento. E como que eu quero marcar a vida dela agora, com 15 anos? Então, são situações que você já venceu, mas o seu filho e a sua filha vão passar por ciclos parecidos com o seu. E aí, como que você vai querer? Eu poderia muito bem falar assim, eu não tive festa de 15 anos, sobrevivi, então vai continuar desse jeito também, ué. Por que eu vou fazer festa? Faz um bolinho aqui, pronto. Mas eu não preciso dar continuidade em algo que foi ruim para mim. A decisão de cortar, a decisão de cancelar é minha. A minha mãe, ela não tinha noção, ela não teve também alguém para instruir, para ela estava tudo bem. Só que não é porque a minha mãe errou comigo que eu vou ter que errar com a minha filha. Pode ser que eu não consiga fazer a festa que eu queria, de vestido e tudo mais, debutante, mas aquilo que eu consigo fazer para ela, agora eu vou fazer. Então, hoje, o Senhor, Ele tem algo para a sua vida, algo maravilhoso. E para nós encerrarmos, existe os homens orientais que eles dão 4 presentes quando eles vão fazer uma troca, quando eles vão fazer uma aliança com alguém. Esses homens orientais, eles oferecem 4 presentes para essa pessoa da qual eles vão ter uma aliança. E foi algo muito interessante que nós estávamos fazendo a leitura de um livro, e quando eu li isso, me chamou muita atenção, e o Senhor começou a ministrar no meu coração para nós fazermos, e para eu compartilhar isso com você. Quando nós casamos, nós fazemos votos, não fazemos? Nós não falamos, nós nos entregamos um para o nosso cônjuge. Mas as situações vão acontecendo. E muitas das vezes, o que falta é você reafirmar novamente. Reafirmar novamente o que você está disposto a fazer por essa pessoa que está do seu lado. Então, esses homens orientais, eles entregavam 4 presentes. Eles entregavam o primeiro presente, a capa, que eram os meus direitos e as minhas posses. A capa que eles carregavam estava dizendo isso, isso aqui é o meu direito. Isso daqui é a minha posse, é o que eu tenho. Então, esse homem, ele entregava essa capa. O segundo era o cinturão e as armas. O cinturão e as armas, ele estava querendo dizer assim, olha, é as minhas armas de defesa, mas também é as minhas armas de ofensa. Então, eu vou entregar para você tanto as armas que eu posso me defender, como as armas que eu vou atacar.
eu vou te entregar as minhas armas também. O terceiro presente era o nome. O nome tinha muito valor. O nome simbolizava o poder de uma procuração. Ele estava querendo dizer assim, ó, pode usar meu nome. Quando o meu nome estiver em você, fica tranquila, que eu assumo por você. Olha, pode usar o meu nome que eu te garanto. Pode usar o meu nome porque eu confio em você. Então, ele estava querendo dizer assim, ó, eu estou te dando o meu nome e eu estou te apoiando em tudo que você fizer. Se você for ali falar do meu nome, eu vou assinar embaixo. Eu estou do seu lado. O quarto presente é o meu sangue. Eles diziam que esse sangue seria o quê? Ele estava querendo falar assim para a pessoa dessa forma, olha, a partir de hoje, eu estou disposto a abrir mão das minhas vontades. Eu estou disposto a abrir mão daquilo que eu quero, para eu permanecer com essa aliança com você. Eu estou disposto não só para uma morte física, eu morrer por você fisicamente, não. Mas eu estou disposto a abrir mão do meu eu, da minha vontade. E hoje, eu quero perguntar para você. Você está disposto a entregar os seus direitos, a entregar os seus bens para essa pessoa novamente que está do seu lado? Você está disposto a olhar para essa pessoa e falar assim, olha, eu não vou mais ficar com esses ressentimentos que toda vez eu jogo no seu rosto quando a gente briga. Eu vou entregar o meu direito. Eu vou entregar a minha razão. A razão que eu tenho de falar várias coisas para você, eu vou te entregar. Você está disposto a falar assim, olha, você carrega o meu nome. Eu vou estar com você em todos os lugares. Eu vou te apoiar em tudo. Fica tranquilo que você não está sozinha. Você está disposto a dizer para essa pessoa, olha, eu vou abrir mão dos meus planos. Eu vou abrir mão dos meus sonhos para nós fazermos os nossos planos para 2026. Para nós fazermos as nossas metas para 2026. Para nós conquistarmos juntos 2026. Quantas das vezes você fez vários planos entre anos e anos e você deixou de incluir essa pessoa mais importante do seu lado? Quantas vezes você fez o plano, não pastora, mas eu incluí ela sim. Aí você chegou assim, ó, esse que é o nosso plano, tá bom? Mas você não deixou ela participar com você. Quantas vezes você falou assim, eu vou fazer agora um curso, eu vou estudar, vou fazer isso. E você simplesmente só comunicou, ó, fiz a inscrição lá na faculdade, vou fazer faculdade agora de engenharia. E você não incluiu essa pessoa do seu lado. É tempo de vocês entenderem que o Senhor tem algo novo para a vida de vocês. E para vocês viverem 2026, um ano extraordinário, você vai precisar entender que o sucesso não está em você fazer os seus planos, as suas metas, as suas conquistas, mas fazer os nossos planos, as nossas metas, as nossas conquistas. Mas para isso você precisa reafirmar novamente para essa pessoa. Você pode olhar aí para o seu cônjuge agora, segurar na mão dela, segurar na mão dele. Essa pessoa que está do seu lado, vocês vão olhar um para o outro e vão dizer sim, nós iremos vencer. Nós iremos conseguir. Com Jesus, nós somos imbatíveis. Queridos, nós vamos orar pela vida de vocês. E vocês não terão mais um casamento de escravidão e esperando um do outro, mas vocês vão viver uma vida de doação. Doando, buscando cada vez mais esse amor de Cristo, não lançando ofensas, mas dando, porque a Bíblia fala, é dando que se recebe. E quanto mais amor você dá, mais você recebe amor. Feche os seus olhos, Pai. Nós apresentamos, Senhor, cada vida, cada coração que está neste lugar. Tu sabes, Senhor, como foi essa semana, como foi esse dia. Para uns foi um dia desafiador. Para uns, ó Pai, neste momento está doendo, a palavra foi falada, mas muitas vezes falando, você está falando, mas não é fácil. Pai, entra agora nesse coração, nessa vida, nesse casamento, Senhor. Destrava a mente, Senhor. Destrava, Senhor, tudo aquilo que tem, Senhor, aprisionado os teus filhos, para que eles possam ver o extraordinário. Pai, que retira agora em nome de Jesus todo o seu eu, toda a sua justiça, toda a sua vingança, e hoje que eles possam
entregar na cruz do Senhor. Na cruz do Senhor Ele possa entregar a vingança e a cruz possa retornar a esperança. Pai, na cruz eles possam levar a dor, mas o Senhor vem com a cruz e traz, Senhor, a cura sobre a vida deles, ó Pai. Não há mais dor, não há mais discussão, não há mais feridas, Senhor, não há mais cativos, Senhor, mentes estão cativas agora. Sai em nome de Jesus. Nós declaramos um novo ambiente, Senhor. Nós declaramos a ativação, Pai, sobre esse casamento, sobre esse amor. Nós declaramos Jesus, o fundamento desse amor. Nós declaramos, ó Pai, que eles vão acreditar no voto que eles fizeram, não um com o outro, mas fizeram primeiramente com o Senhor, Pai. Porque eles não estão aliançados um com o outro simplesmente para fazer um feliz, não. Para viver o propósito, Senhor, nessa terra que o Senhor preparou para eles. Eles estão casados, Senhor, para te honrar, Senhor. Eles estão casados, Senhor, para cada dia mais o Teu nome seja glorificado através dessa geração. É com essa geração, é com ele, com esses casais, com esse casamento, Senhor, é que o Senhor vai curar outras vidas, Pai. Que eles possam viver o sobrenatural no casamento, Senhor. Nós declaramos vinho novo sobre esse casamento. Nós declaramos, Senhor, carinho, amor, compreensão, Senhor. Senhor, compaixão um com o outro, união, Pai. E que todos os seus sonhos, todos os seus planos sejam confirmados no céu agora, em nome de Jesus. E a sua casa será uma casa cheia de bênçãos. O seu lar será cheio de bênçãos. A sua família será cheia de bênçãos. Os seus celeiros não somente encherão, os seus celeiros eu declaro que vai transbordar. Irá transbordar em nome de Jesus. É assim que nós oramos, Senhor. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode falar aí para o seu cônjuge: vamos recomeçar? Tem casais que precisam recomeçar. Tem casais que precisam olhar um no olho do outro e dizer: vamos recomeçar. Porque há esperança. Há esperança para a árvore cortada. Porque ao cheiro das águas ela vai produzir bons frutos. Há esperança para o seu casamento. E eu declaro em nome de Jesus que é só o início do novo que o Senhor tem para a vida de vocês. Eu declaro em nome de Jesus que se você chegou aqui e dizendo: é só mais um encontro, é só mais um jantar que a gente vai. Não, querido, eu quero declarar na sua vida que não é mais um jantar, não é mais um encontro. É algo novo que o Senhor tem sobre a sua vida. E eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família: shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu declaro recomeço do céu sobre a sua casa. Você não foi chamado para viver um casamento fracassado. Vocês foram chamados para viver um casamento fortalecido, um casamento edificado na rocha que é Cristo. A sua casa é do Senhor Jesus. O seu casamento é do Senhor Jesus. Nós anulamos no nome de Jesus todo pensamento de divórcio, todo pensamento que vem norteando a sua mente, dizendo: se eu não conseguir, eu desisto. Se não der certo agora, não tem mais jeito. Tem jeito sim. O Senhor tem novidade de vida sim. O Senhor é aquele que faz novo de novo. E eu declaro o novo de Deus sobre a sua casa. Eu declaro vinho novo sobre a sua vida de intimidade. Vinho novo, alegria. Eu declaro os seus celeiros transbordantes da presença do Senhor Jesus. O sucesso do seu casamento é Jesus, querido. Traga Jesus. Traga Jesus, porque o seu casamento vai permanecer. O Senhor não colocou essa pessoa do seu lado para que depois viesse acabar. É até que a morte os separe. E eu declaro que vocês vão permanecer até o dia que o Senhor Jesus permitir. E Ele vai permitir. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês.
A paz, amados. Vai ser rápido agora.